Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. O sentimento dessa noite é ter uma comunhão bem simples, né, mais próxima dos irmãos, acerca do livro Fundamentos da Liderança Cristã. E hoje a gente vai compartilhar um pouco do volume 2, ou da lição 2, A Administração de Deus no Universo. Esse livro aqui, Fundamentos da Liderança Cristã, é um livro que eu tenho um carinho especial por ele. Eu me recordo que um tempo atrás eu fiquei um tempo sem servir o Senhor, né? E os irmãos a igreja pôde me apacentar para voltar a servir o Senhor. E aí eu fui convidado para participar de um treinamento, um aperfeiçoamento para aqueles que almejavam ser diácono, servir o Senhor. E esse aqui foi o livro que a gente desfrutou nesse aperfeiçoamento. Eu me recordo que ele solidificou, ele fortaleceu o meu serviço ao Senhor. Então, assim, essa semana, nas reuniões com os varões, a gente tem lido esse livro e tem fortalecido muita gente na fé e nos aperfeiçoado no serviço ao Senhor. Então, hoje é a administração de Deus no universo. Então, a gente sabe que Deus, né, criou o homem, criou todas as coisas com um propósito. E esse propósito está em Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou bom prazer, né? Que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então o Senhor quer que tudo esteja debaixo do encabeçamento de Cristo. Então Deus tem um plano na criação do homem e na formação da terra, das coisas, que tudo esteja encabeçado por Cristo, né? E embora esse livro seja Fundamentos da Liderança Cristã, tem um versículo que diz: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Embora possa ter alguns que não tenham ali uma função de liderança dentro da igreja, mas nós devemos crer que nós temos função de liderança espiritual com a nossa família, onde nós trabalhamos, em todo lugar, nós precisamos exercer essa liderança espiritual. A gente precisamos ser pessoas que buscam o Senhor e que possamos estar ali expressando a Cristo e exercendo essa liderança espiritual em qualquer lugar. Amém? Aqui fala sobre conceitos e aplicações. E para começar a adentrar nesse conteúdo, tem um conceito que muitos cristãos eles não tocam nesse conceito do que é o reino de Deus, né? Do que é o reino de Deus. Então o reino de Deus compreende desde a eternidade passada, ali antes de Gênesis, até ali a criação do homem, a formação do homem Adão, passando ali pelos patriarcas, né? Ali por Moisés, por Jacó, a era da lei, depois o nascimento de Cristo. Aí Cristo veio à terra ali com o seu ministério. Isso tudo está dentro do reino de Deus. Depois o Senhor morreu, né, se tornou Espírito, e nós estamos hoje na era da graça, na era do Espírito, né, e depois vamos ter o milênio, depois os novos céus e nova terra. Então, qual a importância da gente crer, da gente conhecer, ter esse conhecimento? Porque quando nós cremos no Senhor, nós somos introduzidos no reino de Deus. João, capítulo 3. João, capítulo 3. Versículo 5. Aqui é Jesus conversando com Nicodemos, né? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então aquele que não nascer de novo, ou seja, que não crê no Senhor, ele não pode entrar no reino de Deus. Então esse é um conceito que nós precisamos levar no nosso espírito diariamente. Quando nós cremos no Senhor, nós passamos a fazer parte do reino de Deus. Nós que éramos gentios, não éramos povo de Deus, quando cremos no Senhor, passamos a fazer parte do reino de Deus. Só que apenas crer no Senhor e fazer parte do reino de Deus não é suficiente para que a gente possa exercer a autoridade do Senhor na terra, para que a gente possa exercer essa liderança cristã na terra. Nós precisamos dar mais um passo, que é almejar crescer em vida, é almejar buscar o Senhor,
testemunhar a vida do Senhor. E é importante a gente levar isso no nosso espírito, no nosso coração diariamente, porque muitas vezes nós não percebemos que nos afastamos do Senhor, né? A gente viu em Gênesis, que Gênesis 1 e 2 foi a criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. A gente vê que entre o versículo 1 e o versículo 2 há um espaço de tempo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, mas depois a terra estava sem forma e vazia. Então aqui houve um espaço de tempo, onde a terra ficou sem forma e vazia, e o Senhor passou ali a reconstruir ali, a reedificar ali a terra, né? Aí a gente vê no capítulo 1 e 2, o Senhor ali criando a terra, e no capítulo 3, aqui vem o grande desastre, né, do ser humano, da humanidade, né, que foi a queda. Aqui quando o homem caiu, aí o pecado entrou no homem. E o homem caiu, os irmãos devem conhecer a história já, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E um alerta muito grande que nós temos que ter nessas passagens, o Senhor falou que quando o homem comesse daquela árvore, certamente ele morreria, não é? E aqui Adão e Eva, quando comeram, a gente percebe que eles não morreram imediatamente, não é verdade? Eles passaram a ter suas vidas normais, trabalhando, tiveram filhos, tiveram família e começaram a ter suas vidas. E hoje, muitas vezes, quando nós não tocamos no Senhor, quando nós tocamos na morte, a gente muitas vezes não morre imediatamente. E isso pode nos dar uma impressão errada de que não tem problema tocar nessas coisas erradas que não são de Deus. Porque muitas vezes eu acordo de manhã, não busco a palavra, não busco a oração, e aí vou levando minha vida, não perco meu emprego, não perco minha família, não cai um raio na minha cabeça. Nos dá uma falsa impressão de que nenhum mal está acontecendo. E nós passamos a ter um viver alheio à palavra de Deus. Só que com o tempo, nós vamos morrendo, né? Os irmãos devem conhecer aquela história do sapo, quando a gente coloca numa água e liga o fogo ali para esquentar a água, o sapo ele vai morrendo aos poucos ali dentro e não percebe que está morrendo. Então assim é o mundo nos tragando. A gente escolhe muitas vezes o conhecimento do bem e do mal, e ali vai morrendo, e não percebe que está morrendo porque nenhum mal aparente está acontecendo. E quando menos percebemos, estamos fora do caminho do Senhor. E o que é pior, essa reunião é para varões, para homens, né? Nós como líderes cristãos, não só levamos a nós mesmos para longe do Senhor, mas acaba que nossa esposa fica desencorajada, nossos filhos vão se distanciando, porque muitas vezes a gente pensa que não, mas vocês acham que é bom um filho ver o pai parar de reunir? Vocês acham que é bom um filho ver o pai não buscando a palavra do Senhor? O filho sente insegurança, né? E o filho se espelha na gente, né? As esposas querem ter essa segurança no marido, ser alguém que lidera a casa. Não só aquela liderança autoritária, mas aquela liderança cristã. Um marido que busca a palavra, né? Que busca ali um viver cristão. E aí em Efésios, Paulo, Efésios capítulo 2, ele traz à tona essa condição do ser humano, que a gente precisa ter isso também guardado, né, em nós. Por um lado, o Senhor nos deu a vida, nós cremos no Senhor, nós entramos no reino de Deus, hoje nós estamos na realidade do reino dos céus, que é a vida da igreja, a era da graça. No entanto, se nós não buscarmos o Senhor com espírito e vida, né, na simplicidade, na singeleza de coração, nós podemos ali cair na morte e muitas vezes não perceber o quão distante estamos do Senhor. Exatamente. Aí, no Efésios capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então aqui Paulo está levando os irmãos ali em Éfeso a recordar de onde eles saíram e quem deu vida para eles. Foi Jesus Cristo que nos deu a vida. Então esse aqui é um sentimento que nós temos que ter diário. Lembrar sempre onde nós estávamos. Eu procuro lembrar, porque tem coisas até negativas que servem para amadurecimento. Mas esse amadurecimento vem quando nós buscamos o Senhor, que Ele nos ilumina e mostra a nossa condição. E quando a gente percebe que a nossa condição era tão terrível, aí nós temos temor e tremor diante do Senhor. A gente nunca quer voltar para aquela condição, mas a gente precisa estar andando na luz do Senhor. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, pela graça o Senhor nos salvou e nos deu vida para a gente andar por essa vida. Agora, a gente só consegue, só é possível viver nessa realidade do reino dos céus, nessa graça, quando nós buscamos estar no Espírito. E aí eu quero ler um trecho do livro, na página 24, que eu ganhei muito, achei tão rico, que eu falei assim, esse aqui eu vou ter que ler, de tão rico que eu achei. E é uma advertência para a gente, na página 24 diz assim: a igreja hoje é o reino de Deus, em realidade, mas nós só estamos nessa realidade quando vivemos e andamos no Espírito. Sempre que agimos segundo o velho homem, vivemos na carne, no ego, e estamos fora do reino de Deus na prática. Percebem o perigo? Embora a gente, tendo crido no Senhor, a gente entrou no reino de Deus, a gente faz parte, se a gente andar na carne e no ego, na prática, nós estamos fora do reino de Deus. Porque que muitos cristãos praticam coisas absurdas, né? Porque se deixou levar pelo ego e pela carne, aí não consegue viver na realidade do reino de Deus. Isso quer dizer que quando estamos na carne, estamos na velha esfera da natureza humana, caída, que foi completamente usurpada por Satanás, para formar o reino das trevas. Então a importância, portanto, um cristão autêntico pode viver fora do reino na esfera prática, se viver na carne e não no Espírito. Somente quando vivemos e andamos, agimos e existimos em nosso espírito humano regenerado e não no homem natural, é que estamos no reino de Deus. E na prática somos o reino de Deus. Então só podemos, na prática, estar vivendo no reino de Deus, no reino dos céus, na realidade, quando estamos no Espírito. E aí a importância da gente não se atentar apenas para as coisas externas, que eu falei ali em Gênesis. O fato da gente de não ser castigado, vamos dizer assim, não perder um emprego, não perder um casamento, não perder um filho, não cair um raio na cabeça, não quer dizer que a gente deixou de buscar o Senhor. Compreende? Porque a morte vem se tragando aos poucos. Então temos que ter esse cuidado e vigiar buscando o Senhor. E aí, e essa questão, a gente crê no Senhor, a gente precisa o quê? Desenvolver essa salvação, desenvolver essa vida do Senhor dentro de nós. Aí em Filipenses, Paulo também fala, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Que fala sobre o desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, nós temos que ter um zelo, um cuidado no desenvolvimento da salvação. E aqui os irmãos, que Paulo colocou, não só na minha presença, mas na minha ausência. Isso aqui tem um significado muito grande, porque nossa comunhão com o Senhor, o nosso contato com o Senhor, não tem que se restringir apenas à vida da igreja, às reuniões, apenas a quando está na frente dos irmãos. A nossa comunhão com o Senhor, o nosso temor e tremor em desenvolver a salvação, tem que ser tanto na frente dos irmãos, como sozinho em casa, onde nós estivermos. Tanto na presença quanto na ausência dos irmãos do corpo, nós temos que estar buscando ali desenvolver a salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Porque é Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então, para a gente desenvolver a salvação, nós temos aquilo que blindar, que guardar nossa comunhão com o Senhor, nossa busca diante do Senhor e vigiar. Aí Pedro também fala sobre o desenvolvimento da salvação, está em 2 Pedro, que aqui é muito rico, nos encoraja e nos adverte a estar buscando o Senhor de uma forma muito rica, Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, fala assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Aqui é interessante esse versículo que você pegou muito, que pelo divino poder do Senhor, nos têm sido doadas. Esse termo doado, ele é totalmente inclusivo,
Porque o Senhor está nos doando, nos doou todas as coisas que estão nos conduzindo à vida e à piedade. E quando cremos no Senhor, nós recebemos o quê? O Espírito. O Espírito foi doado ali para que a gente possa, através do Espírito, exercitar nossa fé, multiplicar nossa graça, né? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E aí, aqui Pedro, ele enfatiza de novo o termo doado, olha só, pelos quais nos têm sido doadas, de novo, as suas preciosas e muito grandes promessas. Ou seja, não há desculpa. O Senhor já nos doou as suas preciosas e muito grandes promessas. Basta cada um de nós o quê? Tomar posse. Né? Nosso viver diário, tomar posse dessas riquezas, para que a gente possa buscar a palavra do Senhor. E a vida do Senhor. Para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então a forma da gente se livrar dessas paixões, dessas corrupções que há no mundo, como é que é? É a gente buscando as coisas que o Senhor nos deu, né? Buscando a palavra, buscando ali estar no Espírito. E eu abro aqui um parênteses sobre a questão do nosso mover atual, que tem nos encorajado em relação a imergir na palavra. Né? Quando a gente faz a imersão na palavra ali, a palavra ela habita ricamente em cada um de nós. Nós pegamos a palavra que foi doada para nós, exercitamos o Espírito e somos guardados. Né? Muitas vezes, se a gente for querer na lei, não fazer alguma coisa, falar assim, a partir de hoje eu não assisto tal programa, a partir de hoje eu não faço mais isso. Pode ter certeza que daqui a pouco você está fazendo. Agora, quando você ali busca a palavra, de uma forma real, de uma forma viva, aí a palavra vai enchendo os vazios que tem dentro de cada um de nós. E a gente passa a não encontrar mais sabor nessas coisas que nos tiram do Senhor. Né? Então, com isso, a gente se torna co-participante, né, da natureza divina, o que nos livra das corrupções e das paixões que há no mundo. E aí começa o crescimento cristão de cada um, né? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. E aqui eu lembro, passado ali num livro, né, no Estudo Vida até de 2 Pedro, que dizia, fazer uma aplicação, como o livro aqui compara a fé com uma semente, né, plantada. Né? Então a fé, ela é o ponto de partida para que a gente possa crescer em vida. A fé foi plantada em cada um de nós. Só que essa fé precisa crescer e se desenvolver em cada um de nós, de forma que essa árvore vá crescendo. Né? Então, com a vossa fé, associai com a vossa fé a virtude e o conhecimento. Então, aqui é como se fosse a raiz da árvore sendo formada. Né? Porque a virtude são todos os atributos que o Senhor nos deu, para que a gente possa servir a Ele mesmo. Né? E com a virtude, nós temos que associar ao conhecimento, o conhecimento do Senhor. Nós precisamos buscar experiências com o Senhor. Nós precisamos buscar comunhão íntima com o Senhor. Buscar entrar na palavra do Senhor. É isso que vai solidificar, que vai nos arraigar na vida do Senhor. Né? Uma árvore com uma raiz, quando a raiz não é muito forte, ela cai fácil. Né? Então a gente precisa buscar, com a nossa fé que o Senhor nos deu, a virtude que Ele nos deu, associar com conhecimento. Um exemplo de virtude, né? Vamos dizer que o Senhor me deu um dom de acordar muito cedo. Né? Esse horário de acordar cedo para quê? Para ter comunhão com o Senhor. Né? É uma virtude. Se te deu diligência de ser organizado, reserva o tempo para o Senhor. Né? Todos nós temos virtudes dadas pelo Senhor. Nós precisamos fazer o quê? Associar com a fé que Ele nos deu e buscar o conhecimento do próprio Senhor. Não deixar o Senhor de lado. Né? Aí ele segue aqui. Conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Aí é um ponto importantíssimo. Porque o domínio próprio, ele aqui é o caule da árvore, né? O caule, ele deixa firme para não crescer para os lados. Deixa ali a árvore firme, né? E com o conhecimento e a virtude, nós precisamos associar o domínio próprio. Por quê? Os irmãos sabem que Lúcifer, ele caiu por causa do orgulho. O Senhor, ele era o sinete da perfeição. Né? E o orgulho, esse achou grande demais, esse achou bom demais. E quis ser igual a Deus. E com isso foi lançado por terra e virou Satanás, o adversário de Deus hoje. Né? Então, quanto mais o Senhor nos deu a fé, olha só, o Senhor nos deu a fé, nos deu a virtude e nós buscamos conhecimento. Se a gente não tiver o domínio próprio, irmãos, buscar o seu domínio próprio, a gente pode cair no orgulho.
achar que tudo aquilo que o Senhor nos deu, na verdade, é um atributo nosso mesmo. Né? Achar que nós temos capacidade de agir pelo Senhor em nós mesmos. E isso é muito sutil, muitas vezes a gente não percebe isso. Então, por isso que Pedro fala, com a fé associar a virtude, associar o conhecimento e o domínio próprio. Então, o domínio próprio é uma relação nossa, conosco mesmo, para que a gente possa estar sempre se voltando para o Senhor. Senhor, o Senhor me deu essa qualidade porque o Senhor que me deu essa qualidade. O Senhor me dá o conhecimento, é para o Senhor. Não é nada para mim mesmo, né? E aí, com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a piedade. E a perseverança e a piedade já seriam os galhos da árvore saindo, né? Porque a perseverança já é uma relação nossa com as pessoas, né? A perseverança, às vezes nós estamos reunindo, às vezes a igreja pode passar por uma situação difícil com algum irmão e tal, mas nós temos que ter perseverança nos irmãos. Os irmãos não perseveram com a gente, porque a gente não deve perseverar com os irmãos. Perseverar em casa com a esposa, perseverar com o filho. Sempre quando eu perco a paciência com meu filho, eu gosto de lembrar o quanto o Senhor tem paciência comigo, né? Porque quantas vezes a gente erra o mesmo erro com o Senhor, e o Senhor está sempre ali nos amando, tendo paciência e perseverando em cada um de nós. E com a perseverança, a piedade. A piedade já é essa questão do expressar, né, os atributos de Deus. Isso aqui a gente expressa com os irmãos, né, com a igreja, com as pessoas. Com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. E aqui a fraternidade, o amor, a gente vai ver já as folhas saindo, as flores saindo e o fruto, né? O amor aqui é o amor, primeiro o amor fraternal, né? A fraternidade é o amor mais humano, né? Um amor humano, que a gente ama as pessoas, e culminando com o amor de Deus. Então aqui, uma vez que a gente creu no Senhor, a gente ganhou a fé, a gente precisa desenvolver esses itens para ser mais útil para o Senhor. E culminar ali no amor ágape. Claro que esses itens eles vão crescendo juntos, né? A gente vai desenvolvendo e vai crescendo e a gente tem que almejar isso. E aí, no versículo 8, porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais te busca o Senhor, mais cresce em vida, esses atributos, essas características aumentando, a gente não vai ser inativo nem infrutuoso. Aí a palavra começa a sair, começa a pregar o Evangelho, né? Eu ganho muito também em relação a esse mover agora da forma com que a gente prega o Evangelho, porque há uma preparação. Uma mensagem anterior eu coloquei a questão de Pentecostes, né? Que ali em Atos, primeiro ali em João, depois em Atos, os discípulos eles criam no Senhor ali, confiavam no Senhor quando o Senhor aparecia. Quando ele sumia, ele se trancava em casa. Aparecia, aí estamos firmes, estamos com o Senhor. Aí saía, e aí até que o Senhor soprou o Espírito. Mas ali depois, mesmo soprando o Espírito, teve um momento ali também que eles se recolheram, né? Se trancaram com medo, mesmo com o Espírito. E aí em Atos, teve o quê? O dia de Pentecostes, onde o Espírito ali desceu. E eu lendo aquela passagem, eu estava associando hoje com o que nós praticamos da imersão da palavra antes de pregar o Evangelho. Né? A alegria é tão grande, o tocar no Espírito é tão grande que o Senhor dá força para sair. Né? Teve um dia que eu vim e cheguei mais tarde, eu não participei da imersão, porque eu levei meu filho numa consulta e não participei. E eu percebi a diferença. Você até sai, mas sai um pouquinho mais travado. Quando você está com os irmãos ali, né, orando e tal, aí ganha mais vida e aí é o Senhor que te leva. É uma questão de crer. Sai pegando fogo. Faz muita diferença, irmãos, faz muita diferença. E é sendo no nosso viver diário. Né? A gente não pode desprezar as coisas que nos foram doadas. Está aí, a palavra, né, a palavra profética, a Bíblia, os versículos, tudo está aí para a gente poder tocar e avançar. Então, não podemos desprezar para que a gente possa avançar. Continuando aqui em Pedro, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição.
porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, Pedro aqui faz aquele encorajamento, né? Ter diligência em exercitar esses itens. Se a gente não for diligente nisso, a gente vai ter um viver frouxo, porque aqui a gente precisa confirmar a nossa eleição. O Senhor nos chamou, nós queremos o Senhor, nós estamos na vida do Senhor, mas a gente também tem que ser diligente em buscar o Senhor. Tem que escolher o tempo para o Senhor, né? Não negligenciar essa vida do Senhor. Pois, eu pulei aqui o versículo 9, né? Eu vou ler o versículo 9 de novo, que esse aqui é importante. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Esse versículo 9, olha só, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, ou seja, quem recebe a vida do Senhor, mas não procura desenvolver a sua salvação, com aqueles itens que Pedro falou aqui, né? Com a fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, né? Perseverança, piedade, fraternidade e amor, se ele não exercitar essas coisas, ele passa a ser cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Esquecendo, a pessoa esquece da purificação dos pecados de outrora. E aí aqui a gente pode associar aquela questão que eu falei no início de Gênesis, né? Que ali o homem caiu, mas não morreu imediatamente. Então, às vezes a gente pode pensar que está tudo bem, mas não está. Então, quando a gente não tem diligência em buscar crescer em vida, em buscar o Senhor, em andar perto do Senhor, a gente passa a ser cego e até esquece da purificação dos pecados de outrora. A gente acaba esquecendo do que o Senhor fez por nós. Né? A gente menospreza a vida da igreja, menospreza a palavra do Senhor, menospreza até a família que a gente tem. Por quê? Porque a gente não está próximo do Senhor. A gente não tem essa preocupação de desenvolver nossa salvação. Tem o Espírito, tá bom. Deixa fluir. Mas o Espírito vai fluir se nós buscarmos o Senhor. O Espírito vai agir se a gente estiver no Espírito, né? Como tem aquela passagem do livro que a gente leu. A gente só passa, na prática, a estar no reino de Deus, na realidade do reino de Deus, se nós estamos no Espírito. Se nós não estamos no Espírito, somos seres normais, vamos dizer assim, né? Senhor Jesus. Aí, versículo 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se a gente proceder dessa forma, exercitar nossos talentos, exercitar aquilo que o Senhor nos deu, aí a nossa entrada no reino de Deus será, no reino, né, será amplamente suprida, no reino eterno de nosso Senhor, será amplamente suprida. Mas nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos deu, para que a gente possa crescer em vida e não tropeçar em tempo nenhum. Se aproximar do Senhor, não se deixar ser levado por várias situações e ter o domínio próprio e crescer em vida. Amém? Jesus é o Senhor.